Como está escrito aqui, por exemplo, ó, aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, 2 Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 3 e 4. Paulo, o apóstolo Paulo, ele está saindo em defesa do seu ministério. Ele está sendo questionado. Há pessoas que estão duvidando do ministério do apóstolo Paulo, vê se pode. Então ele, dentro da palavra, claro, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai dizer umas coisas aqui, só 2 versículos que eu vou ler. Depois os amados podem estar lendo mais, é importante você ler o livro de 1ª a 2ª Coríntios. E ele vai dizer algo aqui nos 2 versículos, que sem sombras de dúvidas, sem sombra de dúvidas nenhuma, cabe para nós hoje, serve como uma luva para as nossas vidas hoje. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai deixar bem claro para aquelas pessoas que estão duvidando do ministério dele, que estão questionando o ministério dele, que a luta dele não é contra eles, não é contra o sangue, não é contra a carne, mas que a luta do apóstolo Paulo é contra as forças espirituais do quê? Do mal. Vejam se isto não serve para mim, não serve para você, para o senhor. Porque a nossa luta não é contra o marido, o filho, contra o sangue, a carne, contra aquela pessoa, não. Por detrás daquela situação, daquele vício, presta atenção, por trás daquele vício, por trás daquela rebeldia, por trás daqueles ciúmes, por trás daquelas brigas, aquelas contendas, por trás daquele marasmo, a miséria, as dívidas, por trás daquela insônia, dores, desemprego, sabe? Por trás daquela instabilidade familiar, financeira, espiritual, por trás de tudo isso daí, existem forças espirituais do mal. Quem acredita nisso? Não há dúvidas. E como é que a gente vai resolver isso? Tem gente que acha que resolve no braço. Resolve na discussão, na briga, na imposição, na obrigação, quando na verdade se resolve com o joelho no chão. Repita comigo assim: batalhas espirituais só se resolve com o joelho no chão. Oração, jejum, consagração, repita comigo assim, com muita fé. E isso eu tenho certeza que você trouxe hoje. Quem trouxe a fé? Levanta a mão. Então entenda. Olha para aquele familiar, olhe para aquele ente querido, para a pessoa que você ama, o marido, o filho, o genro, a nora, o neto, o familiar, a pessoa que você ama, entenda isso. Entenda isso. Por trás daquilo há um mal espiritual que quer levá-lo para a derrota, para o fracasso, para o vício, para a destruição. Então, a oração do justo pode muito os seus efeitos. Nós vamos orar e pode ter certeza que, como foi pregado na semana passada, lá na casa da irmã Maria, quando a igreja se colocou, se posicionou em oração, quando a pessoa se posiciona em oração, Deus ele age.
A oração busca o anjo e o anjo buscou Pedro. A oração busca o anjo e busca o teu milagre. Ele toca naquele familiar, repreende as forças espirituais do mal. Lembra quando Jesus disse para o apóstolo Pedro, disse para ele assim: Pedro, Satanás, o diabo, o inimigo, ele quis cirandar com a tua alma. Lembra disso, sim ou não? Ou seja, o Pedro não estava vendo, o Pedro não estava sentindo, mas o Senhor Jesus viu que o diabo queria cirandar com a sua alma. E louvado seja Deus que o Senhor Jesus disse assim: mas eu não deixei. Eu não deixei. Quando você ora, Deus não deixa o diabo cirandar. Olhe para alguém do lado e diga assim: quando você ora, Deus não deixa o diabo cirandar. Muito pelo contrário, quando você ora, o diabo tem que bater em retirada. Quando você ora. Por isso que a oração não pode faltar na vida de um homem e de uma mulher de Deus jamais. Amém, igreja? Olha só o que diz aqui, para a gente orar. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da vossa milícia não são o quê? Não são o quê? Não são carnais. Não são carnais. Mas sim poderosas em Deus. Repita comigo assim: mas sim poderosas. Poderosas. Mais forte, 1, 2, 3. Mais forte, igreja. Poderosas em Deus. As suas armas, não da carne, não da força do braço, mas as suas armas são poderosas. Quais são as armas poderosas que você tem? A tua oração é poderosa. A tua fé é poderosa. A sua consagração é poderosa. Ou seja, Deus, ele potencializa as armas espirituais que você tem. Aponte o dedinho de profeta para alguém e diga para ele assim: você tem armas poderosas. Diga para ele assim: se você soubesse o poder que tem essas armas. Diga mais forte: se você soubesse o poder que tem essas armas. Ah, se a igreja soubesse, apóstola, que o poder que eles têm nas armas poderosas que Deus colocou em nós. Nós temos armas poderosas, igreja. Você tem armas poderosas em Deus. Levanta as duas mãozinhas e diga assim: graças ao Senhor que eu tenho armas poderosas. Diga: armas poderosas. Diga: eu tenho armas poderosas em Deus. Gente, o apóstolo Paulo está falando isso daqui com propriedade de causa, pelo amor de Deus. Ele
Ele esteve preso numa prisão de segurança máxima, estava açoitado, vilipendiado, preso nas mãos e nos pés, uma escuridão, um breu que só Jesus para ter misericórdia, guarnecido por vários soldados. Mas a palavra de Deus vai dizer que eles vão usar as armas poderosas em Deus na vida deles. Pergunte quais? Oração e louvor. Louvor e oração perto da meia-noite. Eita, arma poderosa, igreja! Perto da meia-noite eles cantam, eles oram. São armas poderosas você louvar, igreja. Não é de hoje que o Senhor diz para nós, desde os nossos primórdios lá: tocai trombetas, cantai, marchai, aleluia, faça barulho, dê as voltas aí nas muralhas de Jericó, mas não deem voltas calados, tocai as vossas trombetas, orai ao Senhor. Gideão descobriu uma arma poderosa, Daniel descobriu uma arma poderosa, e a arma poderosa foi jejum e oração. Foi ou não foi? Não pôde abrir a porta, mas ele abriu as janelas, porque ele descobriu armas poderosas. Oração e jejum. Paulo e Silas, oração, louvor, diga glória a Deus, igreja. Neemias descobriu armas poderosas. Eu vou orar primeiro, depois eu falo com o rei. Eu não vou falar com o rei primeiro, porque eu vou usar uma arma poderosa para quebrantar o coração dele, aleluia. Tudo que você for fazer, meu amado, não é fanatismo, não é crentismo, não, nada disso. Isso é fé, é você usar as armas poderosas que Deus te deu. Catuca o irmão, diga para ele assim: se você não usar as armas poderosas que Deus te deu, você vai agir na carne. E aí você agindo na carne, o casamento é destruído, família deteriorada, a vida vira um marasmo. Mas quando você usa as armas poderosas em Deus, diga comigo assim: as coisas mudam. Catuca o irmão, diga para ele assim: você tem usado elas? Sabe, às vezes eu tenho uma impressão de que a gente não está sabendo ainda usar mais essas armas poderosas, sabe? A gente precisa usar mais essas armas poderosas, porque você observa na Bíblia, palavra, que o povo de Deus, os homens e mulheres de Deus, só tiveram grandes vitórias quando usaram as armas poderosas em Deus. Fé e oração. Sim ou não, gente? E Deus os honrou e deu vitória. E assim será conosco. Diga: eu recebo em nome de Jesus. E está lá, o médico não pode fazer nada. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar as armas poderosas. Está lá a causa na justiça. Para o homem não tem mais jeito. Eu vou usar o quê? O filho está lá no vício. O próprio filho de própria boca diz que não consegue largar o vício, que não tem jeito, já foi internado 1 milhão de vezes. Eu vou usar o quê? Eu vou usar as armas poderosas. A minha vida está um marasmo. Eu vou usar o quê? A situação está indo a bancarrotas. Humanamente falando, não tem nada o que fazer. Eu vou usar o quê? Promete que vai bater palma? O resultado vai ser testemunho de milagres. O resultado vai ser testemunho de milagres. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja.
Senhor. Vamos ler aqui. Porque as armas da vossa milícia não são o quê? Mas sim o quê? Meu Deus, é muito forte isso aqui. Poderosas em Deus. Olha aí, ó. Para destruição do quê? Qual é a fortaleza na sua vida que precisa ser destruída? Não vai ser destruída na força do braço. Vai ser destruído com as armas poderosas. E você sabe qual é a arma poderosa. Pastores, uma arma poderosa que Deus deu para nós, sabe qual é? Pregação. A pregação é uma arma poderosa. Quem crê nisso? Através de uma pregação, uma pessoa se converte. Através de uma pregação, a pessoa larga o vício. Através de uma pregação, o casal se reconcilia. Através de uma pregação, o casal volta. Através de uma pregação, a pessoa é curada. Através de uma pregação, Deus muda a história de uma família. Como de uma que está vindo aqui na igreja. Acho que vocês já devem ter visto. Uma família que chegou aqui toda destruída. Um homem que tinha tudo na vida. Várias empresas, carros importados. Vivia bem. E caiu no marasmo, na desgraça do vício. Destruiu, acabou com a sua vida. Foi para a lona, para o pó. Chegou aqui destruído. Mas através das pregações, este homem está se levantando novamente. Porque a pregação é uma arma. Prega também. Você tem que pregar também. Prega também, prega também, prega também. Deixa Deus te usar, crente. Ah, mas eu não sei pregar. Abre a boca que Deus enche. Olha para alguém do lado e diga para ele: você tem que pregar também. Abre a boca, deixa Deus te usar. Porque a pregação é uma arma poderosa. A oração é uma arma poderosa. A oração é uma arma poderosa. A sua perseverança é uma arma poderosa. A sua paciência é uma arma poderosa. A sua comunhão com Deus é uma arma poderosa. A cada passo que você dá para a igreja é uma arma poderosa. O seu temor a Deus é uma arma poderosa. O Espírito Santo que está em você é uma arma poderosa. Quando você resiste ao diabo, é uma arma poderosa. Levanta a mão de novo e diga assim: graças a Deus que eu tenho armas poderosas. Diga assim: só não estou sabendo usar direito. Diga assim: mas eu vou usá-la. Eu vou usá-la novamente. Em nome de Jesus. De que adianta, pastor Márcio, que serviu o quartel, e o bispo Gilmar também, que serviu o quartel, eu colocar um fuzil, jogar a bandoleira no ombro, se eu não sei usar a arma? Tem gente assim, que só sabe pegar na bandoleira. É isso mesmo? Só sabe pegar na bandoleira, mas não sabe mexer no fuzil espiritual. E aonde é que você aprende a manusear as armas espirituais? No quartel general chamado igreja. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus. Aleluia! Tem gente que quer vitória, filha. Tem gente que quer vitória. Ela quer vencer as guerras. Vou falar algo muito forte aqui, hein? Termino. Tem gente que quer vencer as guerras espirituais, quer vencer as batalhas espirituais, mas está vindo para o quartel? É no quartel que se aprende. É no quartel que você se prepara para vencer as batalhas espirituais lá fora.
Não caia naquela que muitas pessoas dizem lá fora: para que ir na igreja? Eu rezo em casa. Igreja é um quartel. É onde você aprende a manusear as armas poderosas em Deus. Alguém está comigo nesta palavra? Quem aqui, quando vem à igreja, independentemente do culto que você venha, o dia, quando você sai daqui, você sai com um aprendizado novo? Levante a mão. Aplauda Jesus bem forte, igreja. Aleluia. Aleluia. Vou terminar aqui. Porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de... Qual é a fortaleza que você precisa derrubar? Você tem armas poderosas e essas fortalezas vão cair por terra. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Para terminar, Efésios capítulo 6, verso 10. Eu vou ler aqui no telão, pode ler aqui no telão. Efésios 6 e o versículo de número 10, que diz exatamente assim. Olha só, Efésios 6 e o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu 11. Revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? 12. Então quer dizer que a nossa luta é contra quem? É contra o diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Entreguei.